Começando a nossa roda de conversa de hoje com o secretário de Assistência Social ficante, né? O Elias de Souza Oliveira. Bom dia, Elias. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Itaipu FM. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente falar um pouco dessa política tão importante no município. Como é que é agora que você continua secretário? O que tem aí para esses próximos 4 anos? Primeiro que eu acho que é agradecer. A secretaria é todo um trabalho coletivo, né? Eu fiquei muito feliz com o convite do prefeito Chico Brasileiro para permanecer na gestão e dar continuidade a esse trabalho coletivo, que não é um trabalho fácil. Nós conseguimos corrigir algumas coisas aí ao longo desse período. Eu sempre disse publicamente, não tem problema, nós tínhamos um atraso de 12 anos de políticas públicas para corrigir no campo da assistência social em Foz, sair daquele campo do assistencialismo, sair daquele campo da benesse, da caridade e assumir como política, o que tem responsabilidade para nós e responsabilidade para os usuários. Parte dessa transição a gente conseguiu fazer. Eu trouxe até aqui para deixar com vocês, para conhecer um exemplar do diagnóstico socioterritorial da política de assistência social, com as informações sociais dos territórios onde nós atuamos, dos territórios vulneráveis. Aonde estão as vulnerabilidades? Aonde estão? Nos vários territórios, dentro de micro-territórios, dentro do território, nós conseguimos identificar... Territórios são o quê? São bairros? No município, nós dividimos em 5 regiões. Aqui é tudo do município? Do município. Deixa eu dar uma... Nós dividimos em 5 regiões. Que legal. Para quem está na internet aí pelo YouTube ou pelo Facebook... Para você ter uma ideia, a deliberação para fazer esse documento, ela era de 2007. Já estava deliberado que o município tinha que ter feito. Então nós fizemos o primeiro, agora online nós vamos aprimorando e alimentando ele direto, mas ele dá um retrato para nós. Vamos pensar assim, na região norte da cidade, território da região norte. Eu tenho um CRAS, eu tenho tantas mil famílias cadastradas no cadastro único e tantas mil famílias no Bolsa Família, mas lá no território, onde é que estão as famílias de extrema pobreza, da linha de pobreza, outras vulnerabilidades, mas que não estão na pobreza, na extrema pobreza, né? Que serviços eu tenho, que entidades, que serviço o poder público oferta. Quais serviços elas estão sendo Quais serviços elas estão utilizando? O diagnóstico mostrou tudo isso. Isso antes não se tinha, não tinha número. Isso é uma novidade. A gente tem até a documentação de todas as entidades. De todas as entidades. Então foi um trabalho de organizar, como eu disse, colocar o chão nos pés e não ficar dando tiro no escuro. Agora, isso não é feito com achismo, isso é feito com estudo, com análise, com participação dos equipamentos públicos, com levantamento. Então, assim, a gente foi dando um norte e construindo. Óbvio, nós tivemos a oportunidade de chamar aí 89 servidores públicos de carreira para esses equipamentos. Muita gente fala, mas o servidor público e equipamento público é o que garante continuidade de ações e de serviços. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação num determinado território que a gente definiu e eu tenho uma equipe técnica lá para fazer, né? E essa equipe técnica, por exemplo, não faz. Ela é responsabilizada. As pessoas muitas vezes não sabem, mas ela é porque ela tem compromisso técnico, ético e político com aquilo que ela está fazendo lá. Assim como ela também, muitas vezes, olha, o que nós temos aqui é insuficiente, então nós precisamos ampliar. Né? Foi possível abrir aí mais uma residência inclusiva, mais uma casa de passagem, ampliar e qualificar as outras que a gente já tinha no município, melhorar a abordagem social, serviços que nós já tratamos aqui. Tudo em cima desse levantamento que vocês conseguiram identificar anterior e no processo dele, que estava faltando, né? Ampliar serviços que a gente não tinha, criar um processo, por exemplo, falo também com muita tranquilidade, como é que se dividia o recurso entre as entidades aqui durante muito tempo. E vocês que já tiverem vários meios de comunicação, mesmo noticiaram isso em anos diferentes, em tempos diferentes. Era decidido na mesa do prefeito, né? Muitas vezes você tinha entidade que atendia 50 e recebia para atender 500. E tinha entidade que atendia 500 e recebia para atender 50. Hoje, por exemplo, nós colocamos lá quanto é que tem o recurso, qual é o valor, que serviço nós queremos, qual é a resposta que nós queremos que dê, o valor, e as entidades se candidatam através de um processo público, de um chamamento público, né, feito a cada 2 anos. Sensacional. E aí, então, assim, nenhuma entidade, eu sei que eu quero atender 100 metas de 0 a 12 anos, de 0 a 6 anos, né, e o que o município tem como oferta de recurso é isso.
Ele já sabe o que ele vai ter. Ele já sabe antecipadamente, ele já sabe o que vai ter, já sabe o que ele vai ter que cumprir, já sabe que a gente... E é muito burocrático entrar, conseguir... É burocrático porque assim, você exige que ela tenha inscrição no conselho municipal, seja dos direitos da criança e adolescente, mas principalmente no Conselho Municipal de Assistência Social, que ela seja, ela tenha uma experiência na área, porque a gente diz, essa área não é para oportunistas, né? Nós estamos tratando com a vida de pessoas, então requer responsabilidade pública de quem vai efetuar o serviço, e ela requer, sobretudo, que as pessoas entendam que nós estamos investindo um recurso na instituição, investido um recurso para ela ofertar um serviço. Por quê? Porque nós não temos condição de fazer, então nós ofertamos, mas o comando, a direção, como é o serviço, o resultado que nós esperamos, elas são do comando único, então do comando público. Elias, agora, um levantamento que nem esse aqui, esse diagnóstico, acho que nunca foi feito antes aqui em Foz, né? Então, não foi, por isso que eu digo. Completo assim, a primeira previsão conhece. dele era de 2005. Ele foi aprovado nas conferências municipais de assistência social, tinha que fazer, geralmente os municípios contratam empresas para fazer, né? É caro, enfim. E o que nós fizemos? Nós chamamos todos os servidores, os coordenadores dos equipamentos, os trabalhadores, e a partir dos nossos dados, a nossa vigilância socioassistencial foi organizando e nós fomos compilando. Esse é um primeiro. Nós encontramos erros, nada que comprometa o trabalho, e aí a gente foi aprimorando online. Este ano, nós vamos inserir nesse diagnóstico outros elementos, aí já com a ajuda da tecnologia, né, como mapa de calor. Então eu vou saber a vulnerabilidade da família A no território que ela está, qual é a vulnerabilidade que apresenta, essa família tem níveis de analfabetismo, baixo nível de inserção nisso, né, falta de qualificação para o mundo do trabalho, então eu vou direcionar as ações. Vai direcionar o atendimento ainda mais para cada aquele perfil que assim, porque todo mundo fala pobreza, não é não. Nós temos demandas diferentes aqui na região norte do que nós temos na região sul, por exemplo. É como, né, uma empresa ter que conhecer a clientela para saber como chegar na clientela. Diferente, né, do que assim, nós temos que conhecer para poder acertar na possibilidade de mudar, de contribuir para a mudança da vida dessas pessoas. E o que a assistência social precisa melhorar ainda? Vocês fizeram esse levantamento, mas o que o município precisa de hoje? Nós temos assim, o gargalo hoje, né? Ainda a gente repor mais alguns recursos humanos. Vocês sabem que a gente tem um limitador aí legal desde 2020, a portaria, a lei complementar 173, que não permite que a gente contrate mais pessoas, enfim. Isso é um gargalo. Mas nesse momento, nós vamos investir, tentar, e é um gargalo necessário, nas estruturas públicas, na melhoria das estruturas. E vou dizer o porquê para vocês. Como tudo isso tem referência técnica, quando eu abro um CRAS, eu tenho nos municípios, na área da assistência social, município de pequeno porte 1 e 2, município de médio porte 1 e 2, município de grande porte, capital e metrópole, divididos pelo contingente populacional. De tantos mil a tantos mil se caracteriza. Foz do Iguaçu é um município de grande porte na assistência social. Nós tínhamos 4 CRAS já implantados, cada um nesse território. Abrimos o 5º, que foi aqui na região do centro, né? E só esse que a gente abriu, que é uma casa que a gente alugou, porque não tinha estrutura própria do município, ele corresponde, do ponto de vista da estrutura física, a um CRAS num território do município de grande porte. Os outros CRAS que nós temos, do ponto de vista da estrutura, correspondem a municípios de pequeno porte 1 e 2. Então ficam defasados no atendimento. Então ficam defasados, porque, por exemplo, como é que eu vou organizar uma roda de conversa de um grupo de família lá, se eu não tenho espaço para acolher essas pessoas, para fazer, né? Enfim. E esse é um desafio para o município. Foi uma escolha de outras gestões, né? Não cabe aqui direcionar por quê, porque a gente recebe, a gente tem as plantas básicas de estrutura física de o CRAS correspondente ao tamanho do município. Então esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. E o outro desafio que a gente vai ter que enfrentar, nesse momento muito forte, é fim do auxílio emergencial do governo federal. As famílias de extrema pobreza, da linha de pobreza, nós tínhamos até a pandemia 29 mil famílias com cadastro único, que tinham algum perfil de vulnerabilidade. Entre linha de pobreza e extrema pobreza,
que corresponde. Extrema pobreza, renda de 0 a R$ 89 per capita mês. Linha de pobreza, renda de 0 a 170, de 89 a 179, de 90 a 179 reais per capita mês. Neste grupo, nós tínhamos aí cadastradas aproximadamente 10 mil famílias. Essa situação dessas famílias se agravam, porque a questão social se agrava com a pandemia. Nós fizemos aí um atendimento daquilo que naquele momento era fundamental para aquelas pessoas que era comer durante o período da pandemia. Entregamos mais de 60 mil cestas básicas, acompanhados pelo Ministério Público, que olhou, nos ajudou, chancelou o nosso trabalho para que também oportunistas, aventureiros, né, não fizessem, inclusive, uso político disso. Esse foi um trabalho técnico que tinha que ser feito, porque a primeira coisa que as pessoas precisavam era comida. Nós temos grupos de determinadas atividades que até então a gente teve só uma situação para contar, por exemplo, alguém que disse: olha, eu nunca vim, eu não sei o que é, não sei como funciona, eu tinha uma renda de 5 mil por mês e hoje eu não tenho renda de nada. Meu Deus. Eu preciso comer. Né? A pandemia criou isso. Então nós vamos precisar pensar alternativas sobre isso. E ao mesmo tempo, em que condição? O município hoje tem um orçamento na assistência em torno de 35 milhões de reais por ano. Lá em 2017 nós tínhamos um orçamento de 22 milhões. Então a gente foi investindo e isso foi aumentando. O governo federal e estadual, com recursos que mandam desse total hoje, participam com 5%. É muito pouco. Também vocês acompanharam na imprensa todos os cortes feitos pelo governo federal. E na área da assistência social, desde o final de 2019, 2020, nós tivemos uma redução. A área da proteção social básica, os CRAS, serviço de convivência, de 40% do recurso. A área da proteção social especial, acolhimentos, abrigos, enfim, um corte de 35%. Teve mês que nessas parcelas a redução chegou a 70%. Nossa. Aí muitos disseram: não, mas o governo federal mandou recurso para créditos extraordinários para atender as emergências da pandemia. Isso mesmo, mandou, para atender as emergências da pandemia. Mas a gente não fechou o serviço. Agora nós vamos parar de atender isso e vamos atender as emergências. A gente continuou atendendo. Infelizmente, aí não se trata... É real. Qualquer um que entrar lá pode ver isso no sistema federal. Nós temos parcelas de repasse do governo federal que estão em quase 9 meses de atraso do serviço continuado. Porque uma coisa é atender emergencial. Nós repassamos recursos para a entidade, criamos abrigo emergencial, enfim. A outra coisa é você continuar atendendo aquilo que é a demanda contínua, porque ela não parou. Não para. Ela continuou. Eu não pude dizer: vamos fechar tudo na pandemia, atender emergência, depois a gente volta. Não. E os municípios, não é só uma realidade de Foz, é de todos os municípios do Brasil, tiveram que absorver esse custo de serviços, porque ele é um custo. Porque você tinha que fazer a opção: ou eu deixo de atender, ou eu absorvo o custo, né? Muitos municípios, assim como nós, assumiram esse custo. Então, hoje, a própria Confederação Nacional dos Municípios vem discutindo com o governo federal a recomposição desses recursos, porque eles são fundamentais, inclusive, para a gente avançar nesses desafios que nós temos dentro do município. E Foz é um município que tem uma particularidade fundamental. Nós vivemos numa região de tríplice fronteira, as pessoas passam por aqui, nós recebemos migrantes, refugiados, nós recebemos pessoas que passam por aqui, que buscam alternativas para a sua vida. Alguns passam em vão, outros ficam, né? Então, é uma situação bem complexa que, infelizmente, no âmbito do Estado e do governo federal, não só Foz do Iguaçu, né, ainda não conseguiram avançar para pensar as fronteiras do país como elas são, como elas se movimentam, né? Nós nunca vamos ter aqui demandas, por exemplo, que Curitiba tem, mas nós nunca vamos ter em Foz, em Curitiba, a demanda que nós temos aqui pela nossa condição de fronteira. Né? Sim. Elias, mas a gente chamou aqui para falar dos cursos de qualificação profissional, né? Que estão abertas aí as vagas para a 4ª etapa dos cursos realizados pela Prefeitura,
por meio de uma parceria com o Senai, é isso? Elias? Isso. Que cursos são esses? Então, agora estão abertos na lista para recursos humanos, auxiliar administrativo e auxiliar de contabilidade. O auxiliar administrativo, as matrículas se encerram hoje e já começa na segunda-feira o curso. Esse curso... Ainda dá tempo, dá então. tempo hoje ainda, né? As vagas, na realidade, estão encerradas, mas o que a gente faz como fez sempre? A gente continua cadastrando lá, né? Vamos olhar, fez um cadastro de reserva aqui que dá mais uma turma. Nós abrimos outra turma. Legal. Né? Hoje, com a questão da pandemia, a gente tem que pensar muito bem, né, aonde vai abrir, porque tem que ter todo o espaço de isolamento. Então, esses 2 cursos, esse começa agora. E no dia 23 de fevereiro, começa o de aperfeiçoamento em recursos humanos e assistente em contabilidade, né? O assistente em administração vai ser no Senai, aqui no Senai. O de assistente em contabilidade vai ser lá na paróquia do Divino Espírito Santo, lá no Porto Meira, porque tem uma sede lá que permite que a gente use na modalidade sala de aula, capaz de manter distanciamento, espaço amplo, enfim. E o outro na Fundação Cultural, que também nos emprestou a sala para poder, né, garantir esse isolamento com esse número de pessoas. Qualquer pessoa pode participar? A gente tem prioridades. A primeira prioridade, famílias no cadastro único que recebem o Bolsa Família. E acho que é importante dizer isso, né? A gente abre as inscrições para essa família, mas a gente avisa: Cris, olha, você está inscrita aqui no cadastro único, recebe o Bolsa Família, está sendo acompanhada e nós temos um curso aqui para o seu perfil para você poder se qualificar. Vocês já avisam a pessoa, gente então? tem esses grupos já de pessoas que os CRAS já tem e que avisam. Legal. Então, as vagas são primeiros para esse grupo prioritário, que precisam se qualificar para ir para o mercado de trabalho. Depois nós abrimos mulheres vítimas de violência, temos vagas prioritárias para migrantes, para refugiados e também temos vagas para a população em geral. Ah, Elias, mas se fecha uma turma só com as famílias vulneráveis, a gente abre outra para atender os outros públicos. Essa parceria permite isso? Permite isso, que a gente desdobre turmas, a gente vem renovando essa parceria, desdobre turmas, porque esse é um investimento fundamental, né? Eu falei isso um dia e as pessoas falam: meu Deus, olha lá, fica dizendo. Mas não é. Nós temos hoje meninos, homens, rapazes de família vulneráveis que estavam aqui em Foz, fizeram curso e estão na China hoje trabalhando. E é legal que é para estrangeiro também, né? Também, porque assim, a gente fala, tem que atender bem o migrante, mas como você não cria oportunidade? Sim. Por que as mulheres vítimas de violência, me questionaram uma vez? Por quê? Porque muitas mulheres vítimas de violência continuam refém da violência porque não têm autonomia financeira. Né? A gente tem outros cursos, que os de panificação, confeitaria, de eletricista, mas eles exigem, por exemplo, contatos muito próximos, eles exigem manuseio muito próximo. Agora, durante a pandemia tá difícil a gente conseguir desdobrar isso e olhar isso, esse diagnóstico nos permitiu ver a qualificação. Então a gente já tem mulheres hoje, o curso de costureira. A nossa primeiro atendimento durante a pandemia, acho que foi importante dizer isso, da produção de máscaras que a gente distribuiu para a população, foram as mulheres do curso de corte e costura que nós oferecemos, que fizeram, a gente tinha o tecido, elas fizeram, disseram, nós estamos doando a nossa mão de obra para fazer, para dar um retorno à sociedade daquilo que o município investiu em nós. Eu sempre costumo dizer para essas turmas, quando alguém perguntar onde está o dinheiro do município, você pode dizer, você está investindo em mim, porque isso é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte retornando para a sociedade. E são quantas vagas para cada curso? São 20 vagas para cada curso. Ele já tem esse perfil, são cursos técnicos do Senai. Toda a certificação é técnica, no mínimo 160 horas. E tem certificado? Tem certificado e tem certificado naquele sentido de que, olha, eu vou matricular. Não cumpriu, não recebe o certificado. E tem que estar cadastrado. As famílias com perfil de vulnerabilidade, sim. Os outros não necessariamente. Por exemplo, se eu tiver... Você fica lá na fila de espera, se tiver um curso que fechou com a turma de vulneráveis, vai fazer. Abre outra turma. Aí você fica na fila de espera. Você não tem perfil de vulnerabilidade. Aí sobrou uma vaga lá, vai entrar no critério. Bom, é mulher, porque para nós isso é importante, sim, né? Vai com o critério, aí te ligam dizendo, você vem fazer a
sua matrícula. Esse é um investimento Legal. importantíssimo. Muito Eu costumo importante. dizer que essa política de assistência social, políticas do trabalho, a educação, ela é capaz de alterar destinos. E até mesmo né? pode mudar o perfil profissional das pessoas, Sim. né? Às vezes a pessoa tá, sei lá, tem uma atividade profissional que remunera pouco, e ela fazendo esse curso, ela já pode ganhar um pouco Nossa, mais, né? e pode, assim, e acho que é importante dizer, claro que agora no assistente de administração a gente não tem essa possibilidade, nem de contabilidade, nem de recursos humanos, mas nos outros cursos, por exemplo, assentamento de revestimento cerâmico. A pessoa faz o curso, a gente dá a matéria-prima para ele fazer o curso. E o que nós fizemos? Numa das casas de passagem, eu precisava trocar de 2 alas todo o revestimento cerâmico do chão. Eu ia fazer uma licitação, contratar uma empresa, etc. Fiz o quê? Com as turmas que fizeram o curso, né, de revestimento cerâmico, mutirão. eu comprei a matéria-prima e as aulas práticas do curso Já foram lá. Legal. Trocaram o piso para mim. As frentes da secretaria, a fachada foi pintada. A turma de pintura imobiliária, a aula prática, foi pintando a Legal. secretaria. Legal. Isso respeita o princípio da razoabilidade, o princípio da economicidade. E vai sair, sai mais rápido. E né? mais rápido. E muitos que fizeram esses cursos técnicos de mecânica, por exemplo, já têm e-mail hoje e já estão participando daqueles, já estão atendendo aquelas demandas da escola pelo programa MEI na Escola, né? Que o município tem, e sendo contratados pelas escolas para fazer alguns serviços. Então é uma dinâmica toda que gira. Alguns terminam os cursos, Questão nós já de gestão encaminhamos, mesmo, né? a gente já encaminha para a agência do trabalhador, que já legal. tem o currículo lá. Aqueles que têm perfil já vão lá para o escritório do microempreendedor ali do município, né, para ver. Alguns já estão funcionando com as suas O MEI, micro e né? MEI. Então, porque não dá também para você se isolar no mundo. Não, fazer isso aqui eu não vou fazer. Não. Então a gente vai fazendo esses desdobramentos para poder dar conta de que ele tenha maior amplitude e atinja maior as suas necessidades. Elias, já estouramos nosso tempo aqui Tá de joia. novo. Para fazer a inscrição, quando tem esse- vai Nos CRAS. né? As inscrições terminam hoje. Terminando hoje, a gente já faz a análise do que ficou dos cadastros de reserva para as vagas, né? Podem ficar tranquilos, aqueles que foram lá, que fizeram, que não foram contemplados com as vagas, nós já vamos entrar em contato, porque, por exemplo, o curso de assistente de administração, a gente já tem demanda para abrir uma outra turma. Mas E a quem gente quiser vai fazer. pode ir lá e se inscrever. Pode que se quando abrir a inscrever, próxima, quando já abrir tá vai inscrito. fazer, né? E depois os outros cursos, conforme as regras sanitárias e os cuidados de saúde nos permitirem fazer, nós vamos voltar com todos eles. Maravilha, tá? então, Elias. Muito Obrigada. Obrigado Quando você vocês vem pela aqui. oportunidade Quando se de tem o que divulgar esse falar, trabalho. né? Tá bom. Parabéns pelo diagnóstico. Imagina, aí para vocês lerem, conhecerem, Obrigada. qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tá bom? Maravilha. A gente conversou com Elias de Souza Oliveira, secretário de Assistência Social aqui de Foz, só com notícia boa pra gente. Se você está interessado nos cursos, procura um dos CRAS aqui de Foz do Iguaçu e manda bala. Tem condições de fazer, de melhorar e de mudar de vida aí, tá bom? Itaipu FM, simplesmente a melhor.